Começa agora mais um episódio do podcast CIMIT 2020. O CIMIT é o Simpósio de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Pará, que este ano acontece nesse novo formato. Oi, gente, aqui quem fala é Maraísa Andrade e quem vai me acompanhar na condução desse podcast de hoje é o João Augusto. Tudo bem, João? Tudo bem, Maraísa, e contigo? Tudo ótimo. Maraísa, o nosso tema é vendendo projetos de inovação e eu confesso que eu estou bastante curioso por esse assunto. João, eu também estou bastante curiosa e é justamente para sanar essa nossa curiosidade que eu chamo agora o nosso convidado, Ivo Paes. Tudo bem, Ivo? Tudo bem, graças a Deus. Ivo, bem-vindo e obrigado. Para quem nos ouve, o Ivo é mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. O Ivo também é agente de inovação do IFPA Campus Belém. Ivo, então conta pra gente, todas as áreas podem fazer inovação? Maraísa, para responder a tua pergunta, eu vou lá no Manual de Oslo. O Manual de Oslo é uma espécie de bíblia para quem trabalha na área de inovação e propriedade intelectual. E nos apresenta 4 tipos de inovação. Inovação em produto, inovação em processo, inovação organizacional e inovação em marketing. Então, quando ele nos apresenta isso, ele abre um grande leque, né? Um grande leque que você pode buscar em várias áreas. Então, eu digo assim mesmo, sim, todas as áreas podem fazer inovação. Agora, um ponto que eu chamo a atenção é que a inovação, ela precisa ser reconhecida como um valor, né? Pode ser um valor econômico, pode ser um valor social, pode ser um valor ambiental. Então, quando você cria uma inovação, você tem um público específico. Esse público precisa reconhecer que aquela inovação tem um valor, né? Como eu falei, ela precisa ter um valor, ela precisa ter um impacto naquele teu público para que ele seja reconhecido. Então, a difusão tem um papel principal nisso tudo. Então, a inovação, ela precisa de difusão, ela precisa chegar no público, ela precisa chegar no mercado, ela precisa criar esse impacto e ser reconhecida como valor. Ivo, tu estás falando de difundir a inovação, de público, e eu queria que tu falasses um pouquinho para a gente, na realidade, como difundir isso e fazer contato com essas partes interessadas. Olha só, João, você tem um problema. Eu chego com uma solução. Você tem interesse? Tenho, claro. Tenho vários problemas. Quanto mais solução, melhor. Imagine se uma empresa, né? Então, as empresas, elas precisam de soluções. Elas precisam de inovações, né? Então, quando você pensa isso a nível de empresa, você começa a criar exatamente isso. Então, eu vou criar uma inovação na solução de um problema. Quando você começa a pensar assim, você começa a ter esse contato, ou seja, começa a ter, de certa forma, alguém que possa financiar aquela a sua ideia, aquela sua inovação, né? Então, o primeiro passo é pensar na solução de um problema para alguém. Mas aí você pode fazer de 2 formas. Uma é oferecer, identificar o seu problema, certo. Criar a solução, certo. Criar essa inovação a partir disso. Certo. Outra vamos falar agora da parte acadêmica, vamos falar dentro de uma ICT, né? Uma instituição de ciência e tecnologia como o IFPA. Muitos produtos são materializados dentro do IF. Só no campus de Belém, dentro de uma prospecção que eu fiz, eu identifiquei 366 tecnologias de inovação. Nossa, é muito. É muita coisa. Essas tecnologias foram produzidas lá, não identificando talvez um problema externo, mas através de uma pesquisa acadêmica. Então você constrói, dar um exemplo, uma tecnologia educacional em que vai ensinar geografia e relações étnico-raciais através de um jogo de tabuleiro. Sim. Então você começa a construir algo que depois você pode colocar no mercado, né? Mesmo sem ter alguém pedindo, faz um jogo de tabuleiro nesse sentido. Mas dentro de toda a vivência que os professores e os alunos têm, eles conseguem construir essa inovação para colocar no mercado. Então, você tem um mercado que você pode identificar uma solução e buscar uma inovação para aquela solução. Assim como você pode criar dentro de uma ICT também um produto que depois você pode colocar no mercado, né? Então, a partir do momento que você tem essas perspectivas, você começa a construir parcerias em que você pode ter essa resposta, vamos fazer, financeira dentro daquilo que tu queres inovar. Certo. E, Ivo,
Dentro dessa tua experiência, que tipo de atrativo uma inovação precisa ter? Ela precisa estar madura. Ela precisa dar fruto, né? Imagina sua inovação como uma árvore. Ela precisa ir crescendo, sendo cuidada, até ela poder gerar fruto, né? Então, a gente pensa dentro de uma escala de amadurecimento. Nós usamos uma escala de amadurecimento chamada TRL, que é um nível de amadurecimento tecnológico. Nós usamos 9 fases. A primeira fase é a da ideia, é da busca dos princípios básicos daquilo, né? Vamos voltar para a tecnologia educacional. Eu vou gerar uma tecnologia educacional através do jogo tabuleiro para ensinar as relações étnico-raciais para alunos de escola pública, para alunos dentro da série tal a tal. Então você começa a pensar. Depois você vai buscar os conceitos acadêmicos, ou seja, a pesquisa básica. Você gera um protótipo inicial da ideia. Quantas casas vai ter? Vai ser com dado? Vai ser com roleta? Como é que vai ser? E depois você começa a fazer a validação junto aos alunos que vão receber, ou seja, junto ao seu público. Sim. E daí você vai amadurecendo até que você possa potencializar aquilo e de repente colocar no mercado, à disposição para o mercado. Ou através do valor econômico, ou através de uma tecnologia social. Não, o IFPA vai produzir esse material e vai doar para as escolas públicas. Entendeu? Então, dentro daquele número que eu dei para vocês, de 366 tecnologias, nós temos muita coisa. Nós temos tecnologia social, nós temos publicações, nós temos tecnologias assistivas e temos tecnologias ambientais. Isso só no campus de Belém. Imagina na instituição toda, né? É bastante trabalho. João, agora chegou a hora daquele recadinho para nossa audiência. Vamos lá. Uma rápida informação sobre inovação. No mundo todo é gerado anualmente um volume multibilionário de recursos em torno da inovação. Produtos, serviços inovadores são criados para abastecer a enorme demanda global. No Brasil, a inovação ainda é muito tímida e por isso uma área promissora. Para saber mais sobre inovação, fale com a gente nas nossas redes sociais. Ivo, como alcançar um patamar de excelência nas produções realizadas no IFPA? Você tem alguma sugestão pra gente? Marisa, eu tenho uma sugestão. A minha sugestão é R. Oi? R? Errar. Mas lembrar que errar não é sinônimo de fracasso. Ah, sim. Errar é uma ação. E essa ação você só desenvolve se você for ousado. Se você sair do seu lugar e pensar numa solução e buscar essa solução. Você vai errar, você não vai construir uma solução perfeita. Você precisa exatamente fazer essa provocação para você fazer uma ação. E essa sua ação vai precisar de quê? Que você crie. Que você possa criar isso, que você possa medir, ou seja, você pode fazer logo em seguida os ajustes. E nessa caminhada de criar, medir e ajustar, você vai exatamente fazendo o amadurecimento da sua tecnologia. Então errar faz parte desse processo, né? Exatamente. Entendi. Então, você precisa ser ousado para você poder criar alguma coisa. Essa sua criação vai fazer você gerar uma validação. Ou seja, você vai ter que fazer um teste. Bom, não é quase isso, é mais ou menos por aqui. E aí exatamente buscar esses ajustes até chegar no momento em que essa sua inovação, essa sua tecnologia possa gerar fruto. E a partir do momento que aquela pessoa que você vai financiar, aquele parceiro que vai acreditar na sua ideia, ver que aquilo possa dar fruto, aí você vai ter um parceiro que possa investir naquilo que você está produzindo. Olha lá. E, então, Ivo, muito obrigada pela tua participação e por dividir com a gente o teu conhecimento. E agora eu tenho um pedido para você. Você pode deixar uma mensagem para os nossos estudantes? Com certeza. Eu acredito na capacidade dos servidores do IFPA, em que estão aptos para transmitir esse conhecimento para esse público, né, que é o público dos nossos discentes, alunas e alunas que nos compõem. Eles estão aptos para receber isso. E eu digo mais. Há uma sociedade, há um mercado ávido para receber isso tudo. O João falou, né, nas potencialidades que é a inovação, nas possibilidades futuras e atuais que é a inovação. Então nós precisamos acreditar que através daquilo, do nosso pensar, do nosso criar, do nosso medir, do nosso ajustar, e esse amadurecimento contínuo, a gente pode criar.
pode criar um grande vínculo, tanto para os servidores, quanto para os alunos e principalmente para a sociedade, e por que não para o mercado? Eu acredito nisso. Olha lá que belíssima mensagem. E assim, eu te agradeço mais uma vez, agradeço também ao João por colaborar comigo nessa condição. Imagina, eu que agradeço. E é com essa mensagem que a gente encerra mais um episódio. O podcast CIMIT 2020 é produzido pela Assessoria de Comunicação Social do IFPA, ASCOM, e pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPA, a própria PG. Obrigada a todas e a todos e até o próximo episódio.